O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra de Deus, nessa quinta-feira de adoração, transforma a nossa vida, nosso coração. A quinta-feira é colocada na igreja como um dia especial de adoração ao Santíssimo, assim como o domingo, dia do Senhor, porque na quinta Jesus instituiu a Eucaristia. Hoje, se você tiver uma oportunidade de ir à sua capela, ir à sua paróquia, fazer um momento de adoração ao Senhor, ou acompanhar pela TV, tem tantas TVs católicas hoje que tem momento de adoração, também fazer o seu momento ali de oração e de adoração ao Santíssimo Sacramento. Acabamos de ouvir este Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que fala sobre a Palavra de Deus. Em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. A experiência com a Palavra de Deus transforma a nossa vida. A experiência com a palavra do Senhor renova o nosso chamado. Por isso que a igreja incentiva tanto a leitura da Sagrada Escritura. Mas veja, não leia a Sagrada Escritura de uma forma fundamentalista. Tem tantas passagens que, se você levar de forma literal, como está escrito, você pode fazer até mesmo cometer alguns erros. Se o meu pé me leva a pecar, corta. Se minha mão leva a pecar, corta. Se meu olho me leva a pecar, arranca. Quer dizer, está falando ali das nossas escolhas, o nosso caminhar, as mãos ligadas às ações, o olhar, né? Quantas vezes nós pecamos com o olhar? Então mude a direção, lute contra essas tendências de erro e tal. Não é no sentido de arrancar o olho, literalmente, né? Então ler sim a palavra de Deus, ter esse cuidado, saber interpretar a palavra, saber interpretar o Antigo, principalmente o Antigo Testamento. Quantos irmãos já se perderam, quantos irmãos saíram da Igreja Católica por interpretar o Antigo Testamento de forma errada, por interpretar de forma fundamentalista, principalmente com relação à idolatria e às imagens. Principalmente com relação à idolatria e imagens. Leu lá que é pecado ter estátua, que é pecado adorar ídolos, e é pecado mesmo, porém, olha o contexto da época. Eles adoravam deuses pagãos, Baals, Deus Sol, Deus Lua, Deus da prosperidade, para tudo se tinha um Deus. Então as pessoas interpretam aquilo lá, interpretam como se hoje nós que temos uma imagem de um santo que representa a vida de busca de santidade, e aquela pessoa que configurou a sua vida ao Evangelho, aquela imagem do santo, da Santa Virgem Maria, como se nós fôssemos idólatras. Não, a igreja nunca promoveu idolatria. A igreja nunca promoveu que as pessoas tirassem Jesus do centro. Isso todos nós católicos precisamos saber. Nós celebramos a Santa Missa, e toda a Santa Missa o padre levanta o cálice e a patena com a hóstia e o sangue de Cristo e diz: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Esta é a nossa fé. A nossa fé é, desde quando nós começamos uma oração, um sacramento, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Terminamos o momento de oração, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade.
Um Deus uno e trino. Este Deus que nos ama. Então, a nossa fé católica é esta fé. Você transmita isso para outras pessoas. Até mesmo mande essa homilia para outras pessoas. Compartilhe, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer na nossa fé. Nós precisamos crescer na nossa doutrina, a doutrina católica, que é belíssima. A doutrina católica. Porém, muito se perde por falta de conhecimento. E veja, depois que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, celebramos ontem a solenidade da Anunciação. Depois que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, nós temos a imagem do Filho, do Espírito. Então, depois da vinda de Cristo ao mundo, nós podemos sim ter a imagem do Santo, do próprio Cristo, da Virgem Maria, desde que aquela imagem do Santo, da Virgem Maria e de São José não tire a centralidade que é de Deus. Porque eles nos remetem também a Deus. Eles fizeram a vontade de Deus. Eles configuraram o Evangelho, a sua vida. Esse é o sentido da nossa... Nós olhamos para um São Padre Pio, meu Deus do céu, São Padre Pio. Olhamos para um São Bento, uma Santa Faustina, São João Paulo II, mais recente. Tantos outros santos. Madre Paulina aqui do Brasil. Então nós olhamos para eles e, meu Deus, eles conseguiram. Eles foram altruístas, né? Eles foram guerreiros. Então, que hoje, irmãos e irmãs, nessa quinta-feira, e o Evangelho termina dizendo, né? Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso essa parte da palavra, essa parte da teologia, ela é muito bonita. Porque quando nós olhamos lá no livro do Gênesis, Deus criou por meio da palavra. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E disse a palavra que o Espírito pairava sobre as águas, lá no livro do Gênesis. E a palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 1, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é a palavra? A palavra é o próprio Cristo. Então Deus cria por meio do Cristo e o Espírito já estava ali também junto. A ação da Trindade, já no livro do Gênesis, na criação. Porque a Trindade, ela conduz a nossa vida. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa Deus te conduzir, irmão. Ame cada vez mais a palavra do Senhor. Ame a igreja. Ame o Senhor Jesus. Não deixe de buscar, não deixe de rezar, porque o Senhor está contigo. Como é bom fazer parte desta igreja. Como é bom fazer parte do povo de Deus. Como é bom fazer parte de uma igreja que, ao longo da sua história, teve muito mais acertos do que erros. Teve seus erros, teve seus limites, sim. Mas muitas coisas também são divulgadas de forma errada. Muitas coisas são inventadas para difamar a igreja. Não acredite em tudo que aparece na internet. Não acredite em tudo que falam nas universidades, por aí, os vídeos e tudo mais. Não acredite. São falácias. A Igreja Católica é uma bênção de Deus para a humanidade. Para a humanidade. Então, que Deus te abençoe, que hoje seja uma quinta-feira muito abençoada na sua vida, na sua família, no seu trabalho, que o Espírito Santo te conduza sempre. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.